Sexto domingo depois de Pentecostes, 16º domingo do tempo comum, o Senhor hoje nos apresenta nesta liturgia a virtude da hospitalidade. É o que nós vemos em Abraão e também o que nós vemos em Marta. Não somente em Marta, mas também em Maria. É importante nós aprendermos com estas figuras, esses personagens, estas pessoas, como receber Jesus, como receber Deus. Pois sempre que recebemos um hóspede em nossa casa, devemos olhar para este hóspede como ao próprio Cristo. A hospitalidade beneditina, São Bento, foi celebrado essa semana que se passou, São Bento insistia muito com seus monges para que eles recebessem, os peregrinos recebessem como ao próprio Cristo. Por isso que na Idade Média era possível, dizia que se tinha tantos mosteiros, que era possível na Idade Média você percorrer a Europa inteira, sem custo nenhum, porque sempre na distância de um dia de caminhada você teria um mosteiro onde você poderia passar a noite e os monges iam dar algo para você comer e eu dar estadia para você dormir, descansar e no dia seguinte você continuava a caminhada. Por isso que haviam tantas peregrinações também, que isso era possível, dada a hospitalidade dos monges e dada a quantidade de mosteiros que tinham que tinham na Europa, Então, é uma tristeza que a vocação monacal, a vocação contemplativa, assim como tantas outras vocações religiosas, estejam em declínio. É uma tristeza e é muito por conta disso que nossa igreja sofre também, por falta de vida contemplativa. Mas, enfim, nós devemos aprender a receber as pessoas, recebê-las como ao próprio Cristo. Interessante que no seminário, os padres formadores costumavam dizer isso para nós. Hoje a gente tem um seminarista visitando a gente, Os padres formadores costumavam dizer para nós assim: olha, o trabalho que você tem aqui na casa, você deve fazer como para o Cristo. Então esse banheiro aqui você tem que lavar, Jesus vai passar depois, para usar esse banheiro aqui. Depois Jesus vai vir usar esse banheiro. Então você tem que fazer bem feito, E tinha isso, E de fato é importante que nos nossos afazeres cotidianos a gente procure fazer as coisas como para Cristo mesmo. Os cuidados da casa, também no trabalho, procurar fazer sempre da melhor maneira possível para Cristo, dando sempre essa razão sobrenatural. É preciso sobrenaturalizar o nosso cotidiano. E nós somos capazes de fazer isso se nós fazemos as coisas tendo como fim último o único necessário. O único necessário, como o Senhor disse aqui, uma só coisa é necessária, um só é o necessário, e é Jesus. Nós teremos as nossas preocupações, o trabalho, os estudos, os TCC da vida aí, os jovens estão aí estudando, o TCC, a monografia, as preocupações da vida aí, o trabalho, o chefe lá difícil que você tem que lidar, você tem essas preocupações. Mas essas preocupações devem estar ordenadas, canalizadas para um único fim. Qual é esse único fim? A tua união com Deus, a tua união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que você trabalha? Para trazer o sustento para a sua família, e conduzi-los para o céu, assim como você deve ir para o céu. Por que você estuda? Para procurar conhecer a verdade, aprofundar mais no conhecimento da verdade, que é nosso Deus. Mesmo que você estude biologia, mesmo que você estude física, isso não tem nada a ver com Deus, padre. Lógico que tem, foi Ele que fez tudo isso aqui. Então, lógico que tem. Mas se você estuda procurando a verdade, você está procurando Deus. Independente, mesmo que seja um conhecimento de física, mesmo que seja um conhecimento matemático. Você olha, não tem nada a ver com religião. Lógico que tem. Foi Deus que colocou esta ordem aí. Foi Deus que colocou esta harmonia, essa ordem que você, com o seu estudo, é capaz de aprender, pegar. Então, quando nós realizamos estas obras, estas coisas, devemos procurar fazê-las sempre com esse fim sobrenatural, essa finalidade sobrenatural, para a maior honra e glória de Deus. Se você estuda, se você trabalha, que seja para a maior honra e glória de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Veja, estas preocupações todas devem estar unificadas num único necessário.
A repreensão que nosso Senhor faz a Marta não é dela estar preocupada com as coisas. A repreensão é porque ela está dispersa. É a dispersão que é o problema aqui. Porque essa dispersão divide o coração de Marta, né? Faz ela esquecer da presença de Jesus. Ela até quer mandar em Jesus, olha só, manda que ela venha me ajudar, né? Quando você está disperso, você está preocupado demais com as outras coisas, você quer começar a mandar em Deus. Olha, Deus, eu estou mandando, resolve isso aqui para mim. Olha, Deus, eu estou mandando, resolve esse trabalho aqui para mim, né? Então a gente não deve fazer isso, né? O nosso coração deve ser uno, deve ser um só. E ele vai ser um só se nós nos preocuparmos, tivermos como finalidade de tudo que fazemos nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o ponto de unidade. E é isso que traz solidez para a nossa vida. É isso que traz estabilidade. Eu digo isso até mentalmente, até psicologicamente. O que traz uma estabilidade psicológica também, é você ter um objetivo maior, né? É claro que não é somente isso, mas isso faz parte. É você ter um objetivo maior, né? Mais do que simplesmente viver para trabalhar, né? Importante entender que o trabalho é um meio para um fim maior. Qual o fim maior? A sustentação da família, né? E a família para quê? A família tem um fim maior, ela não é um fim em si mesma, a família também, né? Apesar de ser algo muito importante, mas a família, o fim da família, a finalidade dela é conduzir todos os seus membros para o céu, né? Então é isto. Então veja, a repreensão feita a Marta não é a várias preocupações, é a dispersão, que deve ser evitada. Por isso ele diz, né, Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Tem muita riqueza em um texto tão pequeno do Evangelho. Veja, Maria aqui escolhe a melhor parte é permanecer com o Senhor, ouvindo sua palavra. Enquanto Marta está preocupada, querendo alimentar Jesus, fisicamente, né? Está lá mexendo nas panelas, né? Maria quer ser alimentada por Jesus, ela se deixa ser alimentada por sua palavra, por isso ela se senta ali aos pés de Jesus, ela dá atenção. Quando nós recebemos alguém, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Isso aqui é questão prática mesmo, né? Veja, quando a gente recebe alguém em nossa casa, a gente precisa ter esse equilíbrio. Aí as famílias que às vezes me recebem em casa vão ficar pensando que eu estou dando uma indireta, né? Mas não é indireta nenhuma, tá? Não é indireta nenhuma. Mas é preciso ter esse equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Ao mesmo tempo que você prepara as coisas, é preciso dar também a atenção para o hóspede, né? Por quê? Porque se você não dá atenção para o hóspede vai começar a sentir que ele está ali só dando trabalho, né? Poxa vida, olha o tanto de trabalho que eu estou dando para esse povo, né? Acho que era melhor não ter vindo, né? Você começa a sentir isso, né? Poxa, olha que trabalheiro que eu estou dando para esse pessoal, poxa, eu não queria dar tanto trabalho assim, né? Então é preciso ter esse equilíbrio aí, né? Nós vemos esse equilíbrio em Abraão, por exemplo, a maneira como ele trata seu hóspede aqui. Quem é esse hóspede, né? Esse hóspede é o próprio Deus, e é bonita essa imagem aqui da primeira leitura, porque nós temos 3 homens de pé. Parece que é interessante, porque o texto ele vai como que mudando. Um momento são 3 homens, e outro momento é apenas um. A tradição cristã sempre viu nesse texto, né, uma manifestação da Trindade, né, ou seja, do nosso Deus, que são 3 pessoas em um só Deus, né, um Deus em 3 pessoas. Então, em um determinado momento, olha, Abraão viu 3 homens de pé perto dele. Assim que os viu, correu ao seu encontro e prostrou-se por terra. E aí ele disse: meu Senhor, só um Senhor, né? É um só Deus. Se ganhei tua amizade, peço-te que não prossigas viagem, sem parar junto a mim, teu servo, né? E assim ele vai, e assim continua o texto, né? Às vezes alternando, né? Entre, olha só, aí aqui mais no final, né, do texto, né? Um deles disse, ou seja, agora já virou plural de novo, um deles, né? Voltarei sem falta no ano que vem, por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Então, em um momento, apenas um, em outro momento, 3. E a tradição cristã sempre interpretou esse texto como manifestação da Trindade. Ou seja, as 3 pessoas ali se manifestaram a Abraão, né? E Abraão recebeu a Trindade em sua tenda. Por isso a carta aos Hebreus fala, né,
fala tanto da hospitalidade, né? No capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim, o amor fraterno permaneça. Não vos esqueçais da hospitalidade, pela qual alguns, sem saber, hospedaram anjos. No caso, ele está citando Abraão, né? Que não hospedou não foi anjos, no caso foi o próprio Deus mesmo, né? Então, o autor da carta aos Hebreus diz isso, né? Não vos esqueçais da hospitalidade. Por isso que a hospitalidade é tão importante para nós, católicos, né? Aqui a hospitalidade, ela não se aplica somente a receber o padre, por exemplo, né? Chamar o padre para almoçar, jantar, enfim, essas coisas são importantes também, tá? Por isso que o padre está barrigudinho aqui, né? Depois que o padre veio para cá, ele ficou bem mais barrigudo. Eu voltei lá na saúde, o pessoal, nossa, padre, como você está gordo. Falaram desse jeito. Aí eu, boa noite, né? Tudo bem com você? A pessoa já chegou já desse jeito. Nossa, padre, como você está gordo. Aí eu, boa noite, né? Normalmente a gente vai encontrar um padre, você fala assim, boa noite, padre. Tudo bem, bênção? Aí depois você fala, nossa, padre, você está gordo? Aí beleza, aí você fala, né? Mas pelo menos você dá uma boa noite antes, né? De soltar isso aí, né? Tudo bem. Aí a gente segura, né? A gente segura as paixões nesse momento, né? Porque a vontade de dizer assim, né? Que o povo lá não é morrinho, não é mão de vaca, igual vocês aqui. Brincadeira. Enfim. Também tem gente boa, tá? No plano, tá? Não é, ninguém presta assim, não é assim não, tá? Eu tenho um povo muito bom também, né? Acontece que aqui é o povo ainda mais generoso. Mas não somente chamar o padre, mas diga, olha só, receber, né, o pobre, receber o pedinte, né? Não é somente receber em casa, né? A acolhida não se dá somente em casa, a acolhida se dá em qualquer lugar, né? Quando você encontra um pobre, né, o próprio, né, a Sagrada Escritura insiste, né, se você encontra um vestir, né, se encontra um pobre, dá algo, né? Às vezes vem algum irmãozinho de rua aqui, né, na nossa paróquia, né, pedir algo. Às vezes não é nem para pedir algo, às vezes é para pedir um pouco, a pessoa vem angustiada, quer um pouco de atenção, às vezes. Não foi o caso semana passada, né? Então veja, a gente precisa se demorar, gastar o tempo, né? E acolher, no caso desses, né, a gente precisa pelo menos saber o nome. Já falei isso outras vezes, né? Não simplesmente tira o dinheiro e joga e tchau, né? Não, pergunte o nome da pessoa, lembre-se, né? Pergunta o nome da pessoa, não precisa querer que a pessoa conte a história de vida dela ali, calma, também não precisa disso, né? Mas o mínimo, né, de saber o nome da pessoa, né, saber um pouquinho da situação, né, já é o suficiente para você acolher bem essa pessoa, mesmo que você não a conheça, né, e depois lembrar de rezar por ela, né? Lembro que tem um senhor chamado Anderson, eu encontrei outro dia aí, né, nesses lanches aí à noite, né, com a minha família, encontrei um senhor, o nome dele era Anderson, né, eu pedi ajuda, né, e como é um nome de um conhecido meu, um amigo, um seminarista, né, acabou que ficou gravado o nome, né, que é o mesmo nome de um seminarista, amigo meu, fez pastoral comigo, aí ficou o nome gravado na minha memória, né. Então, assim, sempre que possível a gente lembre e reza pelo senhor Anderson, o Anderson, né, não é simplesmente aquele morador anônimo que passou por ali, né? Então a gente lembrar, né, do nome da pessoa, perguntar o nome, isso também é acolher, né? Porque a acolhida não se dá só no gesto externo ali, mas a acolhida se dá também principalmente no espírito, né? No espírito, de fato, no gastar tempo, no entregar seu tempo ali para aquela pessoa, isso é importante, para que a caridade não seja uma coisa demagógica, ou uma coisa simplesmente externa, né, sem espírito nenhum, né? Ou seja, não tem substância, né? Então, acolher bem, é importante que nós façamos isso, né? Importante que nós façamos isso. Então, evitar a dispersão. Acolher por quê? Porque é o Cristo que está ali, né? É o Cristo que eu tenho que acolher naquele momento. É o Jesus abandonado, né, como espiritualidade aqui na igreja, uma espiritualidade, né, dos focolarinhos gostam de dizer, né, o Jesus abandonado que está ali me pedindo, né? Então é importante que nós acolhamos bem. E aí, por último, apenas uma outra leitura, uma outra interpretação a nível espiritual deste texto, que não pode deixar passar, porque é muito importante. É uma visão, uma interpretação de São Gregório Magno. São Gregório Magno, olhando para esse texto do Evangelho, ele falava o seguinte, que Marta e Maria representam os dois estilos de vida na igreja.
Na igreja, nós temos dois tipos de vocação, de um modo geral: a vida ativa e a vida contemplativa. Eu iniciei falando dos monges. Os monges são vida contemplativa, né? São de vida contemplativa, uma vocação de nível contemplativo. E nós, todo o restante, quem não é monge, né? Você pode colocar assim, quem não é monge, está na vida ativa. E aí São Gregório Magno, ele diz o seguinte, que Maria representa a vida contemplativa e Marta representa a vida ativa. Então Marta somos todos nós, estamos no meio do mundo, temos nossas preocupações e tudo mais, né? Então a gente tem as nossas preocupações e temos que trabalhar, né? Nós temos uma vida mais ativa. E aí ele diz, né, que Maria então é essa vida contemplativa. Veja, é ela que fica lá aos pés de Jesus, né, diante de Jesus. Essa é a vocação do contemplativo. O monge, ele está lá no mosteiro, né, aos pés de Jesus, intercedendo por toda a igreja, Então, é interessante que eu já estive com os monges, né, os monges cartuchos, eles tinham um ditado, eles diziam assim, olha, o padre diocesano, né, leva Deus aos homens, né? Quando ele consagra, ele leva Deus aos homens. Nós, monges, levamos os homens a Deus. Ou seja, nós apresentamos a humanidade diante de Deus, porque são eles que estão ali aos pés de Jesus, como Maria, né? É bonito isso, né? Perceber que na igreja há vários tipos de vocação e cada um tem seu lugar. Não é todo mundo igual, né? Seria um pouco chato se fosse todo mundo igual. O legal, vamos dizer assim, o divertido disso, das vocações é isso, né? Cada um tem tem seus talentos ali e vai servir a Deus de acordo com os seus talentos, né? E a vocação contemplativa, né? E vou dizer uma coisa que não é dito muito hoje em dia, né? E as pessoas não gostam que seja dito, mas é importante dizer que existe sim estado de vida mais perfeito do que outro. Não é todo mundo igual. Então veja, né? Existe um estado de vida. O que é um estado de vida? Para você entender, né? Para você ficar entendido disso aí. O estado de vida é o seguinte: eu sou padre, então eu tenho minhas obrigações de padre. Tenho que celebrar a missa, tenho que atender confissões, tenho que cuidar da paróquia, isso é meu estado de vida. Você é casado, esse é o seu estado de vida, né? Você tem suas obrigações como casado, né? Em relação à sua esposa, em relação aos seus filhos. Você tem, sei lá, a freira, isso é um outro estado de vida, né? Você tem o solteiro, é um estado de vida. Você está solteiro, é um estado de vida. Você tem obrigações como solteiro, bem menos do que a de um casado, mas você tem algumas, né? Então veja, isso é um estado de vida. E existem estados de vida mais perfeitos do que outros. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Então o que eu estou querendo dizer aqui? A vida contemplativa, ela é mais perfeita que a vida ativa. Não quer dizer que pronto, porque é mais perfeita, então todos os monges são santos. Não é assim, né? Não é assim. Um pai de família pode ser muito mais santo que um monge, né? Ele tem que se esforçar um pouquinho com a sua vida, mas é possível, né? Se ele corresponder à vocação dele, né? Corresponder à graça de Deus. A santidade não se dá pelo estado de vida simplesmente. Você precisa cumprir seus deveres de estado de vida. Mas a santidade se dá principalmente na sua docilidade ao Espírito, porque é o Espírito que faz você santo, é o Espírito Santo que faz você santo, né? Então, seja qual for o seu estado de vida, você pode e deve ser santo, e o mais santo que você puder, né? Porém, há estados de vida mais perfeitos do que outros, e a vida contemplativa é mais perfeita que a vida ativa. Por quê? O próprio Senhor diz isso aqui: ela escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Ou seja, a vida contemplativa, ela começa nesse mundo e não termina, ela vai continuar no céu. Nós que estamos na vida ativa, nós temos as nossas preocupações, os jovens aí que estão estudando, passando no concurso, os pais de família estão trabalhando, querendo trabalho, procurando trabalho melhor, essas várias coisas aí, tudo isso vai acabar, graças a Deus, né, gente? Graças a Deus. No céu você não vai ter que fazer TCC, no céu você não vai ter que fazer monografia, né? Ufa, né? Pois é. Né? No céu não vai ter trabalho, você não vai ter que trabalhar, levantar cedo para trabalhar, porque no céu vai haver a contemplação. Nós vamos ver Deus face a face no céu, e essa será a nossa alegria. Então no céu nós todos seremos contemplativos, todos, né? Agora, o que acontece? Tem um estado de vida, que é dos monges, que eles já começam essa contemplação aqui na terra. Por isso eles começam aqui e não será tirado, né? Não será tirado. Então, esse é um estado de vida mais perfeito. Nós precisamos rezar para que, né, haja mais vocações
contemplativas. A vocação contemplativa é muito importante para a igreja, né? Ela é o coração da igreja que pulsa o sangue para os outros membros. Os missionários não teriam força, né, de fazer verdadeira missão, não panfletagem, mas verdadeira missão, se não houvesse os monges para rezar, né? A alma de todo apostolado é a oração. Se a gente não reza, a gente pode virar uma ONG, né? Como disse o Papa Francisco uma vez, né? A igreja não é uma ONG, né? Não. Se a gente não reza, a gente vira uma espécie de ONG filantrópica. Pode até fazer coisas boas, mas não está em Deus, não é feito em Deus. Então, por isso a oração é tão importante, né? E na igreja nós precisamos das vocações contemplativas exatamente por isso, né? Para que eles alimentem, vamos dizer assim, para que eles impulsionem, né? Impulsem o sangue para os membros, para que os membros sejam capazes de sair em missão, para que os mártires tenham coragem de dar sua vida por Cristo, né? É preciso que haja os contemplativos para isso. E por isso é importante que nós rezemos, porque infelizmente a vida contemplativa na igreja tem decaído muito, né? E é por conta disso que nós estamos nessa crise difícil que nós estamos vivendo. Não é uma crise de fé, uma crise onde as pessoas estão perdendo a fé. Por que o contemplativo é tão importante, além da questão da oração? Porque o contemplativo, com a vida dele, ele é uma espécie de João Batista. E nós precisamos de Joões Batistas, viu? A gente precisa do João Batista, que aponta o dedo, que tem a autoridade, porque leva uma vida mortificada, porque leva uma vida em Deus, ele é impelido pelo Espírito, ele tem a autoridade, a profecia, de apontar o dedo e dizer, isso aqui está errado. E não tem como você argumentar contra, porque ele está certo e ele está falando em Deus ainda por cima. Por isso nós precisamos dos monges, por isso que a igreja não vive só de padre, a igreja precisa de monge também, né? Porque o monge é a força profética da igreja. Monge é aquele que largou o mundo, deixou o mundo, né? Foi viver no deserto. E quando ele surge para dizer algo, ele vem com a profecia na boca. E essa profecia, ela é importante porque ela denuncia o erro, denuncia os nossos erros e nos chama à conversão. Assim como João Batista, é a figura do João Batista. Então nós devemos rezar muito para que as vocações contemplativas surjam, santas vocações contemplativas. Não adianta não adianta o mosteiro estar cheio de gente e não tem ninguém que corresponde ali à vocação contemplativa. Mas é importante, né, que nós rezemos pelos mosteiros, pelos monges. Lembrei os beneditinos, os monges cartuchos, os trapistas, né, os camaldulenses também, são outros tipos de monge. Importante que as carmelitas, né, ontem foi dia de Nossa Senhora do Carmo, né, então as carmelitas também, né, as clarissas que nós temos aqui perto também são de vida contemplativa. Então rezemos por essas vocações e que nas famílias surjam, né, vocações contemplativas. É importante isso. Por último mesmo, né, Marta e Maria, nós precisamos viver, né, essas duas realidades, a vida ativa, ou seja, trabalhar, mas a oração sempre precede a ação, né? Então precisamos ser Maria também. Todo santo, no fim das contas, é Marta e Maria, ou seja, profundamente contemplativo e profundamente de vida ativa. Mas para que a nossa ação, as nossas boas obras sejam de fato feitas em Deus, é preciso que seja precedida pela oração. Se a gente quer sair a evangelizar o mundo, a gente precisa rezar. Porque se a gente não reza, a evangelização vira panfletagem, né? Vira só busca de preencher estatística. E não é para isso a evangelização. A evangelização é para salvar as almas. Que nós procuremos então viver essas duas dimensões, Marta e Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.